Esportes radicais e de aventura, aula 6. Olá! Na aula de hoje, trataremos sobre a segunda parte sobre bicicletas nos esportes radicais e de aventura. Atenção! Não existe uma regra oficial sobre os tamanhos e uso de determinadas bicicletas nas modalidades apresentadas. Devemos seguir sempre a orientação dos regulamentos e das competições, das associações e os padrões a que elas estão sujeitas. Mountain bike. O mountain bike foi a primeira atividade de aventura apresentada ao Programa Olímpico em Atlanta 96. O mountain bike é uma modalidade do ciclismo. O objetivo é transpor percursos com diversas irregularidades e obstáculos. Praticado em estradas de terra, trilhas de fazendas, trilhas em montanhas e dentro de parques e até cidade, como chamamos de centros urbanos. Envolve resistência, destreza e autossuficiência. Como é comum a prática do esporte em locais isolados, o aspecto de autossuficiência é importante para que o ciclista consiga realizar pequenos reparos em sua bicicleta. Diversas fontes apontam para o surgimento do mountain bike na Califórnia no meio da década de 50, brincadeiras de alguns ciclistas e surfistas que procuraram desafios diferentes das competições de estrada tradicionais e atividades paradias sem ondas. São várias as modalidades esportivas que podem ser incluídas na categoria mountain bike. O equipamento mínimo é composto de capacete, luvas, uma câmara de ar reserva, bomba de ar, água, mochila de hidratação ou cantil encaixado na bicicleta, água ou mistura isotônica e alimentos, geralmente barra de cereal, frutas ou algo igualmente rico em carboidratos e fácil de se carregar. E o mais importante, por ser um esporte de maneira geral individual, é de extrema importância que o ciclista possua conhecimentos básicos de manutenção e reparo de bicicletas. Vamos falar agora sobre cross country. O cross country é uma prova disputada em estradas de terra, tem alto nível de descidas e subidas técnicas com pedras e raízes, geralmente não são muito longas como as maratonas, apresentam em torno de 30 a 40 quilômetros, mas em percursos pesados e técnicos. Trip Trail ou maratona. É uma prova de percurso longo e leva de um ponto ao outro, que pode ser ou não o mesmo do início da prova. Tem o nome de Trip Trail porque é praticamente uma viagem por trilhas e estradas de terra. Quando o percurso é bem longo, pode ser chamado também de maratona e chega a levar 2 ou até 3 dias. Downhill. O downhill tem algumas regras específicas para a modalidade. O percurso tem praticamente descidas, com algumas poucas retas. Terreno bastante irregular, natural ou artificial. Jumps, que são pontos de salto. Os gaps, que são pontos e vãos a serem transpostos com ou sem ajuda de rampa. Drops, que são grandes degraus onde o ciclista praticamente se deixa cair para transpor e situações de bastante risco. Na modalidade downhill, costuma-se usar o capacete full face, capacete totalmente fechado que protege o queixo, idêntico ao do motociclismo, joelheira com caneleira e muitas vezes colete ou cotoveleira. Os ciclistas descem um a um com tomada de tempo individual. Modalidade freeride. A modalidade freeride é uma variação do downhill. É utilizado apenas como forma de lazer. A utilização de terrenos variados em vez de apenas descidas. Passeios chamados de North Shores, que consistem em andar por cima de árvores caídas ou por trajetos no alto de madeiras criados dentro de florestas. A bike apresenta variações como o uso de mais de uma coroa na relação de marchas dianteira. Os passeios dentro das cidades são chamados comumente de Urban Assault e usam obstáculos urbanos artificiais. Modalidade Rampage.
O Rampage é uma modalidade do mountain bike freeride criada em 2001, que atua com alto grau de risco para o ciclista, sendo suspensa pela sua organização em 2005 até 2008, quando voltou através da empresa Red Bull. 4X é uma modalidade que possui obstáculos derivados do BMX, em um terreno inclinado, tendo largada como gate no estilo BMX, onde 4 competidores descem simultaneamente. Deriva do bicicross e do dual slalom, uma modalidade em que desciam 2 competidores por vez e que era mais parecida com o downhill. Trial. O trial basicamente é uma pista onde o atleta deve passar por diversos obstáculos. Podem ser compostos de cavaletes, troncos, pedras, latões, muros e até carros. Os competidores começam com determinada pontuação e perdem pontos a cada vez que tocam o chão com algum dos pés. A principal característica da bicicleta é não possuir selim ou banco. Modalidade BMX ou bicicross. O nome deriva de Bicycle Motocross, pois as primeiras bicicletas imitavam as motos. As provas são disputadas em circuito fechado, com vários obstáculos como jumps e curvas de parede, com bicicletas menores de aro 20, 24 e hoje atualmente na categoria Cruiser aro 26. Há outras modalidades relacionadas ao BMX, como por exemplo Vertical e Freestyle, chamado também de Flatland. O BMX surgiu no final da década de 50 na Europa e se popularizou na Califórnia no começo dos anos 60. Recentemente foi descoberto um artigo de jornal, fotografias e um vídeo que comprovam que o BMX e as corridas organizadas nasceram em Amersfoort, na Holanda, em 1958. Nos anos 60, as crianças imitavam seus ídolos no motocross com suas bicicletas, construíam pistas e faziam corridas informais. Durante os anos 70, este novo esporte começou a crescer. Surgiram equipes, campeonatos, revistas especializadas, marcas novas de peças e bicicletas específicas para o BMX. No final dos anos 70, alguns pilotos mais velhos começaram a aventurar-se em piscinas e skateparks, até aí território exclusivo dos skatistas. As manobras que começavam a criar fora das pistas de terra começaram a dar visibilidade à modalidade. O BMX se divide em duas modalidades: BMX Racing, que é a corrida, e BMX Freestyle, as manobras. Já o freestyle, estilo livre, também é dividido em modalidades, sendo diferenciadas pelo local e a forma de como são executadas as manobras. A partir de 2008, em Pequim, ele se tornou olímpico, sendo a primeira modalidade radical a figurar nos Jogos. Bike Vert ou vertical. A modalidade utiliza pistas em formato de U para realizar as suas manobras. São usadas bikes de aro 20 bem reforçadas. O uso obrigatório de capacete, muitos usam full face, luvas, joelheiras e cotoveleiras. Os atletas são organizados em baterias e avançam conforme as suas notas. Bike Street é a modalidade do BMX que utiliza as ruas. Basicamente, é sair pedalando e realizar manobras em todos os lugares possíveis e até impossíveis, como bancos, paredes, escadas, corrimão, rampas de cimento, elevações, praças, etc. Os campeonatos são realizados em circuito fechado com diversos obstáculos artificiais. Bike Flatland. O Flatland é uma modalidade que nasceu com o nome de BMX Freestyle, onde os atletas usam as bikes para realizar manobras em solo plano sem obstáculos. Nas competições, ganha o atleta que não colocar os pés no chão durante as manobras, sendo que elas devem ter originalidade, grau de dificuldade e coordenação. Outras modalidades:
Embora essas modalidades apresentadas estejam dentro da categoria do ciclismo, ainda existem outras que não fazem parte dos esportes radicais e de aventura, como, por exemplo, prova contra o relógio, perseguição e provas de tour, que são consideradas categorias de rua ou indoor. Como elas não estão classificadas em grau de risco, elas não fazem parte dos esportes radicais e de aventura. Espero que este conteúdo tenha sido proveitoso e você tenha absorvido as informações. Para maiores dúvidas e sugestões, mande um e-mail. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!